Então aqui no tiro de guerra de Americana vai ocorrer agora a cerimônia de matrícula dos novos atiradores, como é igual em qualquer quartel. Então vai ter a cerimônia de entrada por aqueles portões ali, onde o mais novo da turma, que é o atirador craviculário, a gente chama, junto com o chefe da instrução. No caso aqui, o tiro de guerra de Americana, são dois instrutores, ó. São dois sargentos que, né, pode ser subtenente, sargento, são dois. Então o chefe da instrução, junto com o mais novo, faz a abertura oficial daquele portão que está ali onde eles estão passando, ó. E aí eles vão fazer a entrada oficial aqui no tiro de guerra. Entrando, aí eles vão fazer a troca de uniforme, né? Eles vão tirar esse uniforme que eles estão utilizando, a gente chama de cotonete, carinhosamente, e aí colocam o fardamento. E os familiares têm a oportunidade, lá na outra solenidade, de entregar o distintivo de tiro de guerra que eles colocam na gola do fardamento.